Não só da escrita vive o escritor, mas também de cada leitura que faz. De fato, penso que a leitura é uma atividade indispensável em meu cotidiano. Mesmo se ignorar o fato de que adoro a atividade da leitura por si só, ainda sinto que a cada texto que leio tenho a oportunidade de aprender algo a mais com ele. Algo que poderá me ajudar a, se não ser um escritor melhor, quem sabe ser uma pessoa melhor. E qual não foi minha alegria ao me deparar com a leitura de um texto que trata exatamente deste tópico, a leitura. À minha frente foi posta a missão de ler o capítulo de um livro de Maria Helena Martins, intitulado O que é leitura? O capítulo, por sua vez, tem como título Ampliando a noção de leitura. Se este nome trazia uma promessa em si, acredito que ela foi sim cumprida em se tratando da minha noção de leitura, mas não sem um esforço da minha parte. Confesso, esse texto foi difícil de ler, por mais irônico que isso possa soar. Logo, um texto sobre leitura. Eu o li pela primeira vez, grifando daqui, anotando de lá, buscando identificar as ideias principais nele e entender aonde a autora queria me levar. Cheguei ao fim do capítulo com várias marcas no papel e igualmente uma porção de ideias em mente. Bem ou mal, acreditei ter compreendido a proposta daquele texto. Passado um dia da primeira leitura, coloquei-me a revisar aquelas linhas, atento aos trechos grifados e às minhas notas laterais. Que engraçado, o texto pareceu menos claro nesta segunda leitura. O que poderia ter mudado de um dia para o outro? Inquieto, coloquei-me a lê-lo por uma terceira vez, a qual me conduziu a uma sensação diferente das anteriores. Felizmente, dessa vez eu sentia estar mais próximo de entender a mensagem da autora. Mas ao mesmo tempo, ainda restava acesa no fundo de minha mente uma suspeita de que eu pudesse estar deixando passar algo. Provavelmente, tornarei a ler o capítulo, continuando minha luta para compreendê-lo. Estou certo de que, depois da quarta leitura, terei uma impressão nova daquele escrito, diferente das 3 anteriores. Se será a impressão final, terei de descobrir mais tarde. E durante essa leitura, pude perceber na prática algo apontado pela autora. A leitura pode basicamente ser entendida de 2 formas diferentes, ou como a decodificação mecânica de símbolos, ou como o processo de compreensão abrangente do que se lê. De fato, a leitura não poderia ser só a primeira dessas alternativas, pois nesse caso seria razoável supor que, uma vez colocado o mesmo leitor capaz de decodificar os símbolos da escrita perante o mesmo texto, sua leitura seria a mesma. Horas, eu acabei de lhe contar que me coloquei 3 vezes diante de um mesmo texto e cada uma dessas vezes me rendeu uma leitura diferente, uma interpretação diferente. Concordo com a autora, portanto, quando ela diz que a leitura vai além do processo mecânico, sendo sim um processo de interpretação, de atribuição de significado ao material de leitura. E também concordo que a leitura pode muito bem ser vista para além de livros e textos escritos de maneira geral. Se ler é interpretar, então estamos aqui para ler imagens, músicas, gestos, acontecimentos e toda uma diversidade de elementos com os quais interagimos e dos quais conseguimos abstrair significados. Mas por que teríamos a necessidade de ampliar nossa noção de leitura? Por que pensar na leitura como algo que pode ir além de textos escritos, além da mera decodificação de símbolos, além do pragmático ler e escrever que aprendemos em sala de aula e tão fortemente relacionamos a este ambiente, muitas vezes não o levando para a vida fora da escola, para transformar a forma com a qual enxergamos a leitura e a utilizamos? E qual é exatamente o problema com a forma atual pela qual tomamos a capacidade de ler e escrever? Elitização. Em sociedades antigas, aqueles que tinham acesso ao ensino da leitura e da escrita eram apenas homens livres, membros de elites, constituintes de uma minoria que dominava as formas de poder. Ainda hoje, a alfabetização reflete em si mesma a divisão entre uma elite de pessoas letradas e as demais, que dependem daquela para ler por elas, entender por elas, interpretar por elas, decidir, julgar, elaborar leis, contestar, conhecer e ensinar. Posta dessa maneira, a leitura se encontra no papel de um instrumento de poder, o que se reflete até mesmo na forma de ensino. Aquele que ensina é o letrado, o que detém o conhecimento, cabendo ao educando, o que não sabe, apenas ouvir, receber aquilo que seu educador sabe. Em suma, o educador lê para seu aluno, pelo seu aluno, jamais com seu aluno. Além disso, associar a leitura apenas ao ato voltado a textos escritos
nos coloca em risco de restringi-la, limitá-la, deixarmos de levá-la às outras esferas das quais podem se extrair muito conteúdo. A autora Maria Helena, inclusive, comenta em seu texto que as diversas experiências, além de textos escritos e dos tradicionais livros didáticos, acabam acrescentando muito mais à vida de um indivíduo. E principalmente quando essa leitura, encarada de forma mais abrangente, é feita aliada a interesses, necessidades, curiosidades e particularidades do leitor, o potencial transformador dessa leitura se torna ainda maior. Em resumo, ampliar a noção de leitura não só nos permite levar esse envolvimento ativo de interpretação a mais esferas que não apenas textos escritos, como também nos leva a uma democratização da leitura, uma vez que todos são interpretadores, não apenas os letrados. E todos podem e devem ter um papel ativo em sua leitura de cada elemento à sua volta, sua leitura do mundo, tornando o processo mais efetivo, construtivo e transformador. Num último momento, ampliar a noção de leitura é transformá-la de um instrumento de poder em um instrumento libertador.